Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Sã Podcast. Eu sou Carolina Paiva e estou hoje aqui com a Shirley. É a Shirley Bezerra, tudo bom? Joia. Um prazer te receber aqui, Shirley. Ela é facilitadora profissional de Enneagrama. O currículo é extenso, viu, Shirley? Eu peguei minha colinha aqui, do celular das convidadas, que eu sempre pego. Facilitadora profissional de Enneagrama. Olha, meu Deus, a produção aqui. Enfermeira especialista em práticas integrativas e complementares em saúde. Já vou fazer uma perguntinha especial, viu? Terapeuta integrativa com formação. Aí vai, gente, é muita coisa. Terapia floral, aromaterapia, meditação, reiki, feng shui, ho'oponopono, barras, né, de axis. Enneagrama, que inclusive o tema é Enneagrama. Né, Shirley? Tudo bom? Fala aí, Shirley. Joia, boa noite, é um prazer. Obrigada pelo convite, Carolina. É isso, eu vim aqui falar um pouco sobre Enneagrama, esse mapa da alma, né, que nos dá, assim, muitas ideias sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, relacionamentos. Ótimo. E, gente, vamos falar sobre Enneagrama, né? Vamos não, né? Ela vai falar tudo, tirar todas as dúvidas, o que é. Só que a minha primeira pergunta que eu li ali, né, Shirley, que você é enfermeira de formação, né? Enfermeira. E o que te levou a mudar um pouquinho de área de trabalho? Essa paixão aí, como foi que surgiu? As práticas integrativas, ela abraça a enfermagem. Né? É uma forma de cuidado. Então, o que foi? Eu saindo da universidade, com aquela forma mais teórica, e aí eu percebi que o ser humano é muito amplo, é muito complexo. E aí eu precisava estudar mais que somente o corpo físico. E aí me veio essa motivação, até por mim mesma. Eu sempre gostei muito de meditação, de cuidar da minha saúde, de uma forma holística, de uma forma integral. Né? E aí eu pensei, por que não trazer isso também para os meus pacientes, né? Trazer essa motivação para onde quer que eu vá no mercado de trabalho. E assim começou essa jornada de autoconhecimento, porque as práticas, hoje, na verdade, desde 2006, o Ministério da Saúde reconhece como política. Né? Então, todas essas terapias, que a gente chama terapias holísticas ou terapias integrativas, 29 delas já são reconhecidas pelo Ministério da Saúde atualmente. E iniciaram, na verdade, em 2006, com algumas terapias que são provenientes da medicina tradicional chinesa. 2017 e 2018 acrescentaram outras terapias, que hoje totalizam 29 terapias. Então, o que é que hoje acontece na saúde? O enfermeiro pode agregar as práticas integrativas ao seu trabalho. Então, hoje, o que é que eu me considero? Enfermeira terapeuta, né? Que é essa a formação, só que existem formações específicas para cada terapia. Então, primeiramente, o processo de enfermagem, a graduação em enfermagem, até pelo COFEN. O COFEN reconhece o enfermeiro como habilitado a trabalhar todas essas práticas integrativas, desde que cada enfermeiro também faça essa formação de forma diferenciada. Ele pede até quantidade de horas, mas isso varia muito. O que importa é ter a formação em cada terapia que o enfermeiro considera que é mais eficaz para o seu trabalho. Né? E aí eu trouxe, desde 2014 eu vou nessa caminhada, e eu iniciei com reiki, com a meditação, e aí eu levei para todas as unidades de trabalho, de saúde que eu trabalho, né? Porque são práticas simples, gratuitas, que não requerem muitos investimentos financeiros, né? E que a gente pode agregar a vida das pessoas de uma forma mesmo integral, né? Com a saúde integral, por isso a motivação. Ah, maravilha. Tá explicado, então, né? Então, você é uma enfermeira integrativa? Pode chamar enfermeira terapeuta. É, enfermeira terapeuta. Ou então, terapeuta integrativa.
Ai, ótimo, ótimo, ótimo. E então vamos lá, né? Vamos falar de um dos braços aí, dos cursos, né, que você fez, as especializações, que é o Eneagrama. Fala aí, Shirley, o que é? O eneagrama, na verdade, ele vem no viés do autoconhecimento, né? Ele agrega as terapias, porque muitas pessoas consideram que as terapias é só uma questão de cuidado, de saúde integral, sendo que as terapias, a profundidade dela é muito maior, é em relação a autoconhecimento. E aí o que foi que eu fiz? Por que não integrar esse cuidado ao autoconhecimento? Porque muitas vezes as pessoas estão recebendo aquele cuidado, mas acham que é um cuidado passivo. E, na verdade, é preciso 100% de autorresponsabilidade do paciente, do cliente, para que ele entenda que aquele tratamento é para uma mudança de postura, né? É uma mudança de comportamento, é verificar a doença como um caminho, né? Existe até um livro muito profundo sobre isso, falando sobre a doença como um caminho. Um caminho mesmo de observar seu corpo, de observar todos os seus corpos, que são muitos, né? Nós temos muitos corpos. E as saúdes divididas em saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, somos um ser muito complexo. Então, muitas vezes, não adianta tratar a saúde física se não observar todas as nuances do ser humano, né? E aí, nessa busca que começou com autoconhecimento mesmo por mim, foi para mim, né? E aí eu conheci o Eneagrama. Que o Eneagrama, o que é? Um mapa que norteia os nossos comportamentos, que faz com que observemos cada uma das nossas crenças, o que acontece nas nossas relações, nas nossas relações de trabalhos, familiares, desde as relações também afetivas, né? Então, você olhar para um mapa e olhar para todo o benefício que ele nos traz, mostrando parte do comportamento do ser humano, como é que nós somos, né? E a partir daqueles movimentos ali do mapa, porque ele é considerado um mapa instinto psicoespiritual. Ele é de autoconhecimento também, mas o autoconhecimento sem a espiritualidade fica uma estrutura vaga, né? Então, ele traz todo esse movimento de saber as sensações dolorosas da criança interior, né? Então, o Eneagrama vai buscar desde a fase da gestação, toda a vida, intrauterina, primeira infância, fase adulta, todas as fases. E aí, o que é que acontece? Nesse movimento, cada pessoa tem condição de saber aqueles seus padrões repetitivos, a sua personalidade, aquela máscara que foi criada, né? E a partir daí, você começa a observar que somos essência, porém, com o decorrer da vida, com os nossos traumas, com os nossos erros e acertos, nós vamos criando uma máscara específica. É como se cada um de nós tivéssemos uma máscara de estimação, vamos dizer assim, né? E cada personalidade no Eneagrama, cada tipo, ele é como se fosse essa máscara, que muitas vezes a gente olha como se fosse já nossa. Só que, na verdade, ela está só grudada, né? E aí, qual é a percepção? Observar qual é essa dor. Eu digo muito assim, né? Qual é a dor que mais dói? Ou qual é a dor que sempre dói? Sabe? Porque se nós pararmos para observar, todos nós temos algo que a gente faz repetidas vezes. E que muitas vezes as pessoas até que convivem com a gente, no nosso trabalho, na nossa família, nos relacionamentos afetivos, conseguem perceber, às vezes, coisas que a gente nem consegue determinar, né? E aí o Eneagrama é como se fosse assim, ele coloca assim, exposto todas aquelas dores, né? Como foram as sensações,
Mas explica um pouquinho a questão da dor. A dor seria um defeito? Por exemplo, eu sou perfeccionista, então aquele perfeccionismo ele pode me atrapalhar na minha vida, seja no trabalho. A dor é o defeito, é isso? Então, tem uma pergunta. Então, ela vai já falar os tipos. Sim, fala um pouquinho sobre os tipos, né? E a questão da dor. Então eu vou falar assim, Carol, vamos começar uma sequência até para que os ouvintes consigam entender melhor. A gente começa a avaliar pelos centros de inteligência, nossa primeira abordagem no Eneagrama, né? O que acontece? Há 3 centros de inteligência: o centro emocional, o centro racional e o centro prático. Então, distribuem-se em 9 tipos no Eneagrama. Cada 3 tipos, eles fazem parte de um centro de inteligência diferente. Há aquelas pessoas que, mediante um problema, vão agir primeiro. Então, esse normalmente são os práticos, os tipos práticos, que é 8, 9 e 1. Então, esses, em qualquer circunstância, a primeira coisa é a ação. Primeira atitude é a ação. E nos emocionais, no centro de inteligência emocional, a primeira atitude é o sentir. Muitas vezes vão chorar, é aqueles que vão sofrer, né? É aquela primeira ação instintiva. E o outro centro é o racional. Quando acontece algo, vão pensar. Então, a gente já pode passar pelo princípio seguinte: quando acontece uma situação trágica, você age, pensa ou sente? Né? Esse é o primeiro movimento, que aí a gente vai descobrindo o tipo do Eneagrama. E aí quem age? O tipo 8, 9 e 1. Quem sente, que são os tipos emocionais 2, 3 e 4. E os tipos racionais, que são os que pensam primeiro, 5, 6 e 7. Todos nós vamos ter as mesmas reações, porém, algumas reações se sobressaem. E aí começa a caminhada no Eneagrama, né? E no segundo momento vem a sensação dolorosa, que é sobre isso, né? Que você me perguntou sobre as dores. Por exemplo, existe na criança de cada tipo, a gente fala criança interior, se fala muito hoje sobre criança ferida, criança feliz, né? Então é muito isso. Vale lembrar que todos nós temos a nossa criança interior. Agora, qual é a grande observação? Saber se essa criança está feliz ou triste. Se ela está ferida ou ela está madura. Muitas vezes os adultos estão cheios de dores, com muita criança ferida, entendeu? E com a criança totalmente ferida, que aquilo impacta nas suas relações, né? Então, assim, qual a sensação dolorosa dos tipos 8, 9 e 1? Que são os tipos práticos. A sensação dolorosa de infância é insignificância. Esses 3 tipos sentiram na infância que em algum momento houve uma quebra, houve um trauma que eles interpretaram que eram insignificantes. Então, essa dor, ele vai caminhar com essa dor a vida toda. Qual é a diferença quando se faz o Eneagrama? Quando se descobre seu tipo? Você toma consciência dessa dor. E aí começa a conviver com ela de uma forma mais consciente. E muitas vezes, quando vier gatilhos mentais de frustração, de dor, você já lembra: opa, pode ser que seja a minha sensação dolorosa. E isso não quer dizer que está acontecendo agora, né? E já nos tipos emocionais, que são os 2, 3 e 4, a sensação é de não se sentir amado. Então, de alguma forma, a criança interpretou que não foi amado o suficiente. Que muitas vezes não foi o que aconteceu de fato, mas o que importa é como a criança interpretou. E a partir dali, daquela sensação dolorosa, vai nortear a vida dela. Todas as ações, todas as formas de se comunicar, vai ser querendo amor. Então, tudo isso que é o Eneagrama para trazer essa consciência. E os tipos racionais, o que é que acontece? Uma sensação de incapacidade. É como se eles fizessem tudo.
Pode ser a pessoa mais inteligente, no fundo, no âmago da alma, eles sentem como se fossem pessoas incapazes. E daí a importância de descobrir mesmo, de desvendar o tipo. Porque a partir daí, começa-se a perceber toda aquela trajetória que o adulto está fazendo na sua vida. A forma que se comporta no trabalho, a forma que se comporta em casa, vai ser sempre partindo do pressuposto dessa sensação dolorosa. Olha que interessante. Muito interessante, viu? Então, assim, o adulto, ele vai vivendo a vida, é como se fosse um piloto automático, né? Aí, eu tô tendo um problema no trabalho, ou no relacionamento amoroso, ou na família, e vem essa sensação, uma dessas 3 sensações. Isso é interessante, eu nunca tinha lido sobre essa parte do Eneagrama, muito legal. É a sensação de insignificância, de não fui amado o suficiente e de não sou capaz. Isso. E aí vai ser dividido nesses 3 grupos, né? Que interessante. Acho que tem alguém se identificando. Brincadeira. Sim, aí me conta mais um pouquinho. Aí depois disso, isso já é o começo da descoberta, né, Shirley? Isso já é o começo, porque a partir da sombra é que cada um vai perceber o seu tipo. E é aquilo, né? Precisa muita coragem. Por quê? Porque lidar com as nossas dores, voltar, porque muitas vezes entrar em contato com o Eneagrama é entrar em contato lá na nossa gestação, entrar em contato com todas as questões de pai e mãe, que são muito delicadas, né? Questões familiares. Muitas vezes, como exercício mesmo do Eneagrama, a gente pede para conversar com os pais, para saber como foi a gestação. Se foi uma gestação que foi programada, que não. E muitas vezes vem dor. Por quê? Muitas vezes vão ouvir verdades que nunca tinham ouvido, né? E isso vai fazer parte do processo. O Eneagrama é como se fosse um renascimento. É como se fosse você trazer à tona quem você realmente é e o que você pode fazer para melhorar a sua vida, né? Porque ele é um mapa de compaixão. É compaixão com você e com o outro. O que eu acho mais interessante nessa prática de autoconhecimento, vamos dizer assim, nesse mapa profundo, é que ele não nos pede para mudarmos. Ele mostra que devemos nos aceitar como somos, com os nossos defeitos, com a nossa sombra e com a nossa luz. Mas a partir dali, com a consciência do que você é e a consciência de que todo o mal que possa ter causado na sua vida o seu comportamento repetitivo, a partir dali vem uma mudança de mindset, assim, uma mudança de mentalidade, né? Poxa, eu já sei que eu sou assim, ok, eu aceito, mas eu também posso melhorar, né? Então, acho que é isso que é tão encantador, né? Porque é doloroso, é um processo doloroso? É. Sempre mexer nos nossos traumas, né? Sempre entrar em contato com as terapias, com a psicoterapia, com o próprio autoconhecimento, são caminhos dolorosos. Mas são caminhos que podem nos trazer muitas benesses, né? Então, assim, de trazer realmente coisas boas para a nossa vida e para as nossas relações. E perceber também o outro, porque quando a gente começa a perceber quem somos, a gente também olha para o outro de uma forma diferente. Ou pelo menos deveria, né? A gente começa a olhar, ok, eu tenho uma criança ferida, talvez o outro também tenha. E aí começa a se gerar esse clima de mais compaixão, de observar os nossos... Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, Eneagrama nas empresas. Por quê? Porque fica mais fácil a gente conseguir compreender o outro. Porque muitas vezes a gente tem um ritmo de trabalho acelerado, o outro já tem um outro ritmo, um gosta de pessoas, o outro já nem tanto, mas todos precisam trabalhar. Então, aí vem, né, os desafios. Mas aí, quando se conhece, passa a ver tudo isso, parece que as engrenagens começam a se encaixar. Isso. E assim, o Eneagrama, então, ele é muito importante também
para descobrir a questão do perfil de cada funcionário, colaborador da empresa, né? E qual, Shirley, o cargo que ele está exercendo. Porque já pensou uma pessoa que lida direto com o público, uma recepcionista, tendo um perfil totalmente tímido, introvertido, e aí? Ela tem que se conhecer, né? E saber que ela não está no lugar certo, talvez, né? Essa é a grande questão. Eles falam muito sobre o eneagrama no sentido de que você tocou num ponto que muitas empresas estão usando o eneagrama nesse formato. Mas o que é que a gente orienta? Sempre as pessoas com consciência do que são, elas podem desenvolver suas habilidades. Entendeu? Então, às vezes, o que é que acontece? Não vai precisar, muitas vezes, trocar aquela funcionária de cargo. Muitas vezes ela vai precisar só tomar consciência e, a partir dali, ela começa um movimento. Porque muitas vezes é inconsciente. Porque, por exemplo, fora os tipos do eneagrama, tem os instintos. Que esses instintos é o que vão determinar as pessoas. Muitas pessoas acham que, eu descobri o meu tipo, eu já sei tudo. Na verdade, o tipo só é 10% do eneagrama. Entendeu? Então, assim, não precisa... porque aí ficaria muito... como se fosse assim, estigmatizado. E não é para isso, é para desenvolver. Mas o que é que fala mesmo alto sobre nós? É o instinto. Por exemplo, são 3 instintos. Instintos de autopreservação, que é o do cuidado consigo mesmo. Esse cuidado com a saúde, cuidado com você. E o instinto social, que é justamente esse que gosta de viver em grupo, que gosta de pessoas. E o instinto sexual, que é o 1 a 1. Porque tem pessoas que têm uma facilidade muito melhor sozinhas, outras em grupo funcionam melhor e outras funcionam nesse contato 1 a 1. Então, o que é a consciência do eneagrama? Você observar tudo. Centro de inteligência, sensação dolorosa, qual o seu tipo e qual o seu instinto, que é o principal. Porque a partir daí você imagina. Você tem numa empresa uma funcionária que ela tem várias qualidades, mas ela tem um instinto social reprimido. E aí o que é que vai acontecer? Aí é que está a chave do eneagrama, é desenvolver. A partir do momento que ela toma consciência e diz assim, eu gosto do meu trabalho, mas eu entendi que eu não tenho tanta habilidade com grupos grandes. Então é aí que começa a desenvolver. Né? Então, vai a partir da consciência dela. E se a partir daquele momento foi traçada uma cultura da empresa, porque o eneagrama serve, inclusive, para detectar a cultura daquela empresa. Entendeu? Porque, de acordo com cada tipo e com cada qualidade do tipo, avaliando a empresa, você consegue perceber, o profissional consegue perceber qual é a cultura. Se é uma cultura de uma empresa mais brincalhona, se é uma empresa mais séria, se é uma empresa mais ríspida. Então, assim, de um modo geral, a forma como os profissionais se comportam, fora o tipo de cada um, tem a forma como criou-se aquela cultura. Entendeu? Por exemplo, a gente analisa, a Google, eles têm uma cultura 7. Eles têm cuidado com o funcionário, mas eles querem que o funcionário esteja sempre motivado, alegre, brincando. Então, assim, cada empresa vai ter a sua cultura. E aí, muitas vezes, é chamado para fazer uma avaliação naquela empresa. Por quê? Porque só o proprietário daquela empresa tem um tipo. E aí ele gostaria que a empresa dele fosse daquela forma, sendo que vai ter que ver como foi feita a contratação, qual era o objetivo, qual a missão da empresa, entendeu? Então, é tão amplo o eneagrama que tanto dá para avaliar individualmente, como dá para avaliar culturas empresariais, né? Isso é muito massa, viu? Porque, assim, tu falou isso aí, nossa, tem muito a ver com a gente, né? A questão que eu tenho uma clínica e a minha personalidade ficou um pouco parecida com a do Daniel, a gente ficou meio que em equilíbrio, os sócios, né? E a gente contratou pessoas, a empresa foi mudando e ficaram pessoas mais parecidas com a gente também.
E eu acho que isso aí realmente tem tudo a ver. A cultura fica uma cultura ali. Realmente, eu já vi empresas do pessoal mais brincalhão, mais, não sei o que, tem outras mais sérias, que prezam mais horário, mais, né? Realmente, isso aí é massa mesmo. E outra perguntinha que eu ia te fazer e se a pessoa que está contratando já tiver conhecimento do Eneagrama, ela consegue filtrar, eu quero uma pessoa mais séria para trabalhar no computador. Então, essa pessoa da seleção é a que está se encaixando mais. Tu está entendendo o que eu estou perguntando? Se a pessoa que está contratando tiver esse conhecimento, é válido também, né? Válido, muito válido. Agora sim, é bem isso. No nosso instituto, né, onde a gente estuda, se tem muito essa questão. Porque há empresas que fazem isso mesmo. Por exemplo, eu preciso de um funcionário nesse padrão de personalidade. Só que o que é que a gente prega? A gente prega sempre que contrate a pessoa pelas suas habilidades, né? Pelas suas habilidades técnicas, né? Porém, veja as comportamentais também, mas sem processo de exclusão. É muito delicado, na verdade. Então, a gente pede sempre zelo. Agora, é óbvio que, para quem trabalha com Eneagrama, principalmente muitas pessoas de recursos humanos, eles conseguem identificar. Consegue porque, assim, algumas perguntas chaves, né? Então, assim, quem conhece já vai fazer. Por exemplo, se precisa de um perfil mais sério, mais pragmático, mais metódico, ela vai fazer perguntas normalmente dos tipos mais metódicos. E aí é muito interessante, por exemplo, estilo de vida. Já começa, você gosta de festa, como é a sua vida? Porque hoje eles falam muito isso, né, nas entrevistas, mistura tudo. Pergunta suas questões familiares, seus hábitos. Então, pelos hábitos, já dá para ter um norte. É claro que nós não vamos saber, de fato, o tipo da pessoa, porque só a pessoa pode identificar o próprio tipo dela. Mas pela forma de viver, pelos hábitos, já se tem uma noção. E aí a gente pede... Mais perguntas aqui, Dulce. A plateia está mandando algumas perguntas aqui. Pode. Quer saber se você pode perguntar. Ui, Tem alguma... eu mexi sem querer aqui. Tu olha só se tá aqui, não. Só perguntando, então, uma forma prática de descobrir o próprio Eneagrama. Nossa. Olha, na verdade, são muitos... Hoje, trabalha muito com questionários. Mas o que é que eu aconselho da melhor forma mesmo? É fazer o curso. O curso mesmo, tanto individual como em grupo. Por quê? Porque esses questionários, por exemplo, no instituto que a gente tem as formações, a gente não está usando mais questionário, porque antes era muito prático, né? Você respondia ali tais questões de cada tipo, e aí aquelas que você marcou mais opções, subentendia-se que era o seu tipo. Só que hoje se percebe que é bem mais profundo, porque às vezes quando você vai marcar aqueles questionários, você não está olhando para as sensações dolorosas, você está só olhando para critérios. Eu sou metódico, então assim, hoje o que é que eu aconselho? Bons livros, né? Olha, tem os livros do Domingos Cunha, que é aqui de Fortaleza, né, que é o padre Domingos Cunha. Ele tem muitos livros em Eneagrama. E ele tem são 4 livros, Eneagrama da Transformação. Ele fala dos tipos, das asas, dos instintos e dos subtipos. Então, é bem completo. São 4 livros, né, onde a pessoa tem aquela noção de qual tipo através da leitura. E tem também um que eu gosto muito, que é Faces da Alma. Ele é um livro simples também, que dá um norte pelos nossos comportamentos, já tem como saber. Eu prefiro assim, ou curso ou leitura. Questionário é muito, muito frágil, sabe? Passamos muito tempo fazendo questionário, mas aí o que é que acontecia? Às vezes, 2, 3 anos depois, a pessoa dizia assim, eu mudei de tipo. Entendeu? E, na verdade, não é que mudou. Na verdade, é que talvez não teve a maturidade suficiente para entender qual era o seu tipo na época, né? Não, a pergunta que surgiu ali dos internautas. Qual é a diferença entre Eneagrama e o DISC, né? Que é aquele outro processinho de autoconhecimento, que é o dominante, influente, estável, conforme? Na verdade, assim, eu não tenho um conhecimento amplo do DISC, mas o DISC ele é comportamental mesmo.
Ele é, inclusive, utilizado em praticamente 90% das seleções hoje, né? De grandes empresas, eles utilizam o DISC. Até essa questão de incluir o eneagrama. Colocar o DISC e o eneagrama, sabe? Com perguntas estratégicas. Aí, nesse caso de empresa, vai ter que usar perguntas estratégicas, né? Mas, assim, há uma diferença muito grande. Porque o DISC, ele dá um perfil só comportamental. E há aquela questão também de perguntas. E pode ser que a pessoa, na hora que dê as respostas, vai dar de acordo com o objetivo dela. Por exemplo, se ela já sabe que ela está participando daquele processo seletivo da empresa, ela conhece a cultura da empresa, a missão, ela vai tentar nortear o DISC dela para aquilo, né? Se a pessoa estiver preparada para a entrevista. Ela vai burlar, até porque ela, vamos dizer, ela pode até burlar. Por quê? Porque o que ela está interessada é no trabalho. E aí do eneagrama é totalmente diferente. Por quê? Porque é autoconhecimento mesmo, é uma verdade. Que também, por isso que é delicado, porque se o profissional que vai para a entrevista e também conhece sobre eneagrama, e o recrutador começa a fazer a pergunta que ele entende que é eneagrama, ele vai responder o que precisa para a empresa. Entendeu como é delicado? Então, uma coisa é você utilizar o autoconhecimento para a sua vida e para melhorar. E outra coisa é para você passar num processo seletivo de empresa. É delicado. É muito delicado, né? Então, o eneagrama, ele é um autoconhecimento muito mais profundo, mais amplo, né? Muito mais... É libertador, né? Autoconhecimento é libertador, né, China? Sim, e vamos aqui, do 1 ao 9. É 1 ao 9, né? Tu pode dar uma característica boa, uma qualidade, e posso falar defeito? Pode falar personalidade e essência. Pronto, de cada um, do 1, diz assim, 2 de cada um, para ver se o pessoal se identifica. Vamos falar assim, vamos falar sobre a paixão, que a gente chama. Como é que se descobre o tipo? Através da sua paixão. Por que a gente usa esse termo paixão? Porque é aquilo que muitas vezes cega, desnorteia. Ou então a gente pode usar também o pecado raiz. Pecado raiz no sentido de dizer que o significado de pecado é errar o alvo. Então, toda vez que a gente erra o alvo, que comete que tem um comportamento que pode ser destrutivo, ele tem a ver com o desequilíbrio da nossa personalidade. Então, como é que é feito os tipos? Todo tipo tem a sua personalidade e a sua essência. Todos nós temos uma essência, que ela é a centelha divina. Ela é intacta. Aí, o que é que acontece? A gente nasce com essa essência e, no decorrer da vida, vai perdendo essa inocência como se fosse e vai criando a máscara da personalidade. Mas é necessário. Tudo é necessário para formar quem somos. Agora, qual é a diferença? Observar o equilíbrio entre a personalidade e a essência. Perceber que nós podemos usar essa máscara sempre que quisermos. Máscara que a gente chama também porque ela nos protege. Muitas vezes, o que é que vem? A nossa personalidade vem para nos proteger. Então, é um mecanismo de ação que aquele tipo tem, mas que, na verdade, foi a forma que cada um encontrou para se proteger. Para proteger a sua essência. É como se a sua essência ficasse no miolo da alma, a gente pode falar assim, e a personalidade que encobrisse, fosse a coberta de proteção, né? Então, é importante essa consciência que nós somos a essência e temos uma personalidade. Né? Porque muitas vezes as pessoas ficam tão imbuídas pela personalidade que esquece até que tem um ser divino dentro de si. Né? Então, vamos pelas dores, né? Por esse pecado raiz. Eu vou falar o pecado raiz de cada um e depois a gente fala sobre a essência de cada um. Porque essa caminhada do eneagrama é uma caminhada para dentro. Eu descubro a minha parte externa, vamos dizer assim em termos bem simples, a casca do abacaxi, e aí eu descubro que lá dentro tem um fruto doce, tá? Então, vamos falar dessa casca do abacaxi, né? Da personalidade. Então, vamos para os tipos práticos, né? Os tipos 8, 9 e 1.
tá? O tipo 8 é a luxúria. Só uma perguntinha, só te interrompendo. Por que você fala 891 e não 189 na sequência? Eu acho que eu sou algum desses, viu? Na verdade, é porque a gente distribui para ficar mais didático os centros de inteligência, né? E, na verdade, pelo Eneagrama, por quê? Porque, na verdade, existem leis matemáticas. O Eneagrama tem mais ou menos aí, são fragmentos, né? Todo momento está sendo unido fragmentos do Eneagrama. Então, mais ou menos aí 2.500 anos, né? Aí outra hora tem pesquisadores que já têm indícios na Babilônia de mais ou menos 4.500 anos. Então, assim, são muitas formações de leis matemáticas. Então, esses números, eles não são aleatórios, eles vêm da lei matemática, lei do 1, lei do 3 e lei do 7. Então, o Eneagrama é um mapa matemático, tá? Então, esses números, ele vem de acordo com os estudos, né? Que é um triângulo, tá? Um círculo e uma hexade. Na verdade, o símbolo do Eneagrama é formado por 3 figuras geométricas, tá? E esses números, eles vêm desses estudos. Então, se divide em centros de inteligência. E os centros de inteligência, a gente vai sempre começar. Se eu começar pelo emocional, vou começar pelo 2, 3 e 4, porque esse é o número que foi categorizado nas leis matemáticas, né? Então, se eu vou falar de racional, vai ser 5, 6 e 7. Porque quando se olhar o símbolo do Eneagrama, ele vai estar formado lá. Com 8, 9 e 1, tipo prático. 2, 3 e 4, emocional, entendeu? Então, tem toda uma explicação para isso, né? Que no curso, é por isso que é importante, entende, Carolina? Assim, essa questão do curso ou da mentoria individual. Por quê? Porque a gente começa desde os primórdios do Eneagrama e aí começa a ficar claro por quê, né? Que não é na sequência 1, 2, 3, né? Sim, então voltando, tu vai falar dos tipos práticos. Vou falar da personalidade e da essência, né? Pronto, aí nós vamos falar dos tipos práticos, que é o 8, 9 e 1. O 8, qual é a personalidade? Qual é o pecado raiz? É a luxúria, é o exagero. Então, tudo do 8 é demais, né? Então, assim, você já vai observando. É claro que tem outros comportamentos, né? Por exemplo, a agressividade, tá? Porque, normalmente, os tipos práticos, eles têm uma agressividade maior do que os outros tipos. Mas vamos aqui pela própria personalidade para ficar mais fácil para as pessoas se identificarem, né? Então, aquele exagero. Por exemplo, se vai fazer compras para casa, tudo é demais. Normalmente, passa o prazo da validade porque a pessoa comprou demais, entendeu? Mas é o exagero. E aí vem o 9. Qual é o pecado raiz do 9? É a indolência. É como se fosse uma preguiça de viver. Que fala indolência ou preguiça. Aí a pessoa diz, olha, o 9 é preguiçoso. Não, ele tem uma forma diferente de agir. Ele evita conflitos. Todos são do mesmo centro de inteligência, mas olhe para você ver como cada um muda, cada motivação muda. Todos eles têm a mesma sensação dolorosa, que é a insignificância, mas cada um interpretou diferente. Cada um se defende de uma forma diferente. O 8 se defende nesse exagero, nessa luxúria. O 9 na indolência, não quero conflitos, eu faço de conta que não existo. E o 1 com a ira, com a agressividade mais forte. Só que o que é que acontece com o 1 também? Ele foi identificado para viver, é como se o 1 fosse aquela pessoa correta, perfeita, que tem que dar satisfação para a sociedade. Isso a gente avaliando a personalidade. O que é que acontece? O 1 começa a engolir raiva. Sente muita raiva, mas parece que está tudo bem. E aí chega um momento que essa raiva explode. Geralmente são nas pessoas mais próximas, porque é em quem ele confia. Então, geralmente são os parceiros, as parceiras, a família, quem trabalha há mais tempo. Então, acontece isso. Muitas vezes a ira do 1 ele não vai fazer com quem realmente extrapolar com aquela pessoa que é necessário, mas ele faz com outras pessoas que sequer tinham a ver com a questão.
Então, isso é a questão da personalidade do pecado raiz, né? E aí, considerando os tipos emocionais, né? O 2, 3 e o 4. Então, o que é que acontece com o 2? O 2 é o orgulho, né? Então, aquela pessoa, assim, extremamente orgulhosa, que faz muito pelo outro, mas aguarda muito retorno, sabe? É aquela pessoa que faz exageradamente sobre todo, sabe aquele que cuida de todos, de tudo e de todos? Só que por trás dali tem uma questão com orgulho. É claro que quando se fala assim, parece assim muito doloroso, mas é porque estamos aqui falando mesmo de forma superficial, né? Mas cada um também tem suas qualidades. E aí o 2 é essa questão do orgulho. O 3 é a vaidade. Então, tudo que for fazer vai ser pautado na vaidade. Fazer bem feito, bonito, para que seja aplaudido. Entendeu? Então, essa é a motivação. Muitas vezes são workaholic, aqueles viciados em trabalho mesmo. Mas não é por outra coisa, é porque precisa mostrar para as pessoas que é o melhor. Sabe? E aí vem o tipo 4, né? O tipo 4, a personalidade dele, o pecado raiz é a melancolia. É uma tristeza mesmo profunda, excessiva. Muitas vezes a gente fala assim, vai até o pré-sal, né? Porque tem, até para a gente entender mesmo, tem pessoas que a gente olha e diz, meu Deus, a pessoa só vive triste, né? Nesse sentido. É por isso que o Eneagrama é tão libertador, porque aí começa a perceber que é um padrão de comportamento. Muitas vezes o 4 acha que está em depressão profunda mesmo, e na verdade é uma melancolia que vem a partir do padrão de comportamento, né? E quando se descobre isso, é libertador, porque você começa a olhar a vida de outra forma. Pode ser que tenha um processo de transtorno mental, de depressão profunda, sim, mas pode ser que não. Pode ser que seja só essas questões mesmo da infância, que aí tem várias terapias integrativas que a gente trata isso também. E a própria psicoterapia. Então, você descobrir seu tipo, me dá, por exemplo, como profissional da saúde, como enfermeira e terapeuta, me dá até um norte para diagnóstico, para contribuir de uma forma mais efetiva na vida da pessoa, entende? Então, você sabendo o tipo, você consegue saber as nuances, né? E aí tem os tipos, por último, tem os tipos racionais, né? Que é o 5, o 6 e o 7. E qual é a questão do 5? O pecado raiz do 5 é a avareza. É como se tivesse faltado tanto que ele guarda tudo, que ele economiza, que ele retém. Ele vive na escassez. É. Às vezes é abundante, mas guarda. O pensamento é de escassez, sabe? Porque muitas vezes você olhar o 5 normalmente tem essa abundância, mas é como se não pode faltar, então eu vou guardar. Né? Eu brinco até que o 5 economiza até abraço, economiza até amor, porque além de ser um tipo racional, aí até essas questões dos relacionamentos, né? Às vezes um é do emocional e o outro é racional. Aí um quer amor e o outro quer conversar. Entende? Para ver como é a diferença, né? Então, olha como é bacana conhecer, né? Porque aí começa a entender, porque às vezes a gente quer que o outro seja como nós somos, e vai ser impossível. Com certeza, né, Shirley? Aí o 6. Isso, aí vai ter o 6. O 6, qual é o pecado raiz do 6, né? A paixão do 6 é o medo. Então, é aquele que vai sempre prever cenários, imaginar se vai acontecer alguma desgraça. Então, assim, vive nessa vibração do medo. Que tem as questões boas também, porque aí o que é que acontece? Ele vai observar, antever cenários. Mas aí tem essa questão também de imaginar cenários, né? Então, é o medo. E o 7 é a gula. Então, o 7 é muito até parecido com o 8, só que o 8 é luxúria e o 7 é a gula. É como se nada tivesse bom. Por exemplo, festa. Se tiver 2 no mesmo dia, 3, está ótimo. Se tiver, entende? Então, assim, tudo em exagero. Parece que a sensação é que vai morrer no outro dia. Então, tem que aproveitar a vida hoje, porque a vida é o hoje. Literalmente, o 7 vive o aqui e agora. Nesse aspecto, né? E aí são essas personalidades, né? Essas paixões de cada tipo. Show. E tem o lado negativo também, peraí. Sobre MDTI, o que é isso? Enagrama MDTI.
Não, peraí, vamos seguir aqui uma sequência. MBTI, olha, produção, não invente coisa aí não, viu? Já tá pesquisando aí na internet. Olha aí, o que é? Olha aí, pode olhar. São as perguntas dos internautas, né? Sim, Shirley. Então, tu falou o lado mais... É a personalidade. Que é um lado, vamos dizer assim, negativo. Esse é o lado. É o lado negativo, né? Vamos dizer. Que pode gerar o desequilíbrio, né? E aí eu vou falar agora da essência, porque é esse caminho, né? Na verdade, é o que é que a gente pode fazer quando descobre esses exageros, quando descobre essas características da personalidade, né? Ó, por exemplo, no tipo 8, que é a luxúria, a personalidade, o que vem para a essência é a inocência. Então, na verdade, a essência do 8 é a inocência, né? É aquela parte intacta. Não, mas peraí, a inocência que tu fala é como se, na essência mesmo, tirando essa máscara da personalidade, né, que você falou, a essência do 8 é que ele é uma pessoa super inocente, mas inocente seria no sentido o quê? Que não tem sentimentos ruins, que é uma pessoa pura. Que acredita no outro. Que acredita, né? Porque não necessariamente um vai ser diretamente ligado ao outro, a essência. Vai ser uma série de coisas que vão trazer esse amparo, né? Então, na verdade, o que é que acontece? O 8, com essa agressividade dele, com esse exagero, é porque normalmente não confia nas pessoas, tem dificuldade de acreditar no outro. Ele tem, o 8 normalmente ele tem dificuldade de acreditar no outro. É porque são muitas características, né? Que nosso tempo não dá para ver, e aí eu me detive à principal. Mas ele tem dificuldade. É como se ele... Pode falar. Não, mas a minha dúvida é, como é que no dia a dia, com essa personalidade, ele tem dificuldade em acreditar nas pessoas, em confiar, né? E por que a essência dele é a inocência? Porque, na verdade, lembra quando a gente fala quando nasceu, que aquela criança era pura. E aí, com os traumas, com a vida, foi mudando. Então, é como se fosse uma pedra, e aí ele vai mudando. E vai ficando uma pedra rústica, vamos dizer. É como se fosse ao contrário. Ele era, quando criança, uma pedra lapidada, e aí, quando vai se tornando adulto, vai ficando uma pedra rústica. E aí, qual é o movimento? Dele lembrar que existe uma pedra lapidada lá dentro. Entendeu? Então, ele era uma criança inocente, interpretou dores da sensação dolorosa e da sua criança interior, e ele passou a esse exagero. Não vou aqui me defender, eu vou aqui ser autossuficiente, eu vou cuidar de mim sem precisar ajuda de ninguém. Entendeu? Então, são muitas questões. Então, na verdade, ele era uma criança inocente, interpretou a vida da forma que ele sentiu e passou a criar essa máscara dessa luxúria, desse exagero. Eu me basto, sabe? São muitas questões. E aí tem o 9, né? E o 9, ele vem com essa questão da indolência, né? Dessa preguiça de existir. E aí, qual é a questão do 9? Qual é a essência? Essa questão da diligência, da palavra certa na hora certa. Sabe aquelas pessoas que têm assim a característica de mediação de conflitos? Que consegue ouvir todas as partes e consegue dizer a palavra acertada? Pois é o 9 na sua essência. Ele para de fugir de conflito e chega e ajuda no centramento do conflito. Então, essa é a essência do 9, é a diligência, né? E o 1, olha só que interessante, o 1, a ira, a personalidade, e a essência do 1, a serenidade. Ele era uma criança tranquila, uma criança serena, e aí foi interpretando que as pessoas estavam tentando atacá-lo. E qual é a melhor forma de atacar? Atacando também. Então, a ira é como se fosse essa defesa do 1, vamos atacar, é com aquela sensação de que antes de me atacar, eu já ataco. Né? Já vem essa ira, né? Só uma dúvida, Shirley. O 1. É porque eu já estou vendo aqui, né? E já me identificando com algumas. E só pode 1, né? Depois você vai responder essa pergunta. Se a pessoa só tem um número, né? No Eneagrama. Ai, quase não sai. Sim.
O que é que eu ia perguntar mesmo? Esqueci. Tem só as asas quando você descobre o seu tipo, né? Aí, a partir daí, você descobre suas asas e suas flechas, que aí é por isso que é a importância do aprofundar, né? Porque o tipo é só a ponta do iceberg. Só 10%. O restante dos 90% é justamente essas asas, essas flechas, que são os caminhos de crescimento. Isso. Aí, a partir do seu tipo, aí é que a gente consegue avaliar quais são as asas e as flechas. O pessoal está digitando muito no chat aqui o negócio de zodíaco e enagrama, tem uma relação. Gente, as perguntas estão ali. Na verdade, gente, tudo está ligado. É assim, eu particularmente hoje, eu entendo que tudo está ligado. Então, assim, por exemplo, quando eu vou fazer as minhas consultas, né, que eu vou atender os meus clientes, eu faço sempre junções, porque eu também estudo astrologia e entendo. Então, assim, fica muito mais fácil quando eu sei o signo, quando eu sei o máximo de informações do mapa astral com o eneagrama. Aí é, assim, um casamento assim, que eu acho perfeito. Então, Shirley, tu pode depois, né, fazer tipo um link, só assim, uma suposição, por exemplo, de Áries até Peixes, né? Mais ou menos o número dos signos, só assim, supondo. Depois, né? Vamos só terminar lá tu estava lá no 1, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas... Tudo bem, se lembrar a gente volta. Então, vamos para os tipos emocionais, né? O 2 é o orgulho e a essência é a humildade, né? Então, ele vai entrar em contato com essa essência, de saber que ele tem aquele comportamento, mas ele pode migrar, ele pode fazer essa dança. A gente fala muito que o eneagrama é uma dança, né? De você se observar onde você está e que todos nós temos todos os tipos. Mas é claro que nós só vamos categorizar mesmo um tipo, mas que podemos pegar o que há de bom em qualquer um deles, conscientemente fazendo essa dança, né? E aí tem o tipo 3, que é a vaidade. E aí a essência, a veracidade. Então, ele realmente olhar qual é a verdade daquele comportamento. Se está fazendo pelo outro, para mostrar, né? O que é que tem por trás daquilo? Então, assim, ser o mais verdadeiro, né? A veracidade. E aí tem o tipo 4, né? Que ele é a melancolia. E aí vem a essência para a equanimidade, né? E trazer para o equilíbrio. Sempre observar que existem outras possibilidades, né? E aí vamos para os tipos racionais, né? Que é o 5. O 5 é justamente essa questão da avareza e ele vem para a liberalidade, para o não apego, né? Que é um desafio mesmo, né? De saber que tudo é abundante no universo e que não precisa reter, né? Que o caminho mesmo é a abundância. E aí vem o 6, que é o medo, né? E essa questão do medo é trazer mesmo o contrário, mesmo que a fé, né? Trazer esse outro movimento do medo, que fala muito também da coragem, né? Mas a coragem é agir pelo coração, que também acaba trazendo essa fé, né? E o tipo 7, que é a gula, a personalidade e a essência, a temperança. É o equilíbrio, exatamente. Show, massa, massa, massa. Então, você falou como se fossem os pontos positivos, né? E os negativos principais. Como é que você chama? É personalidade e essência, né? Pode ser assim. Massa. Sim, você quer responder a pergunta dos internautas? Da questão dos signos. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver, assim, com o eneagrama? Se tem a ver, né? Na verdade, tem tudo a ver. Assim, não o eneagrama em si, porque o eneagrama, cada mapa desse é um mapa completo, vamos dizer assim. Mas hoje, desde que eu comecei a estudar autoconhecimento, eu vejo, por isso que chama assim, práticas integrativas e complementares, né? E a mesma coisa é com o autoconhecimento, os mapas, eles se complementam. Eu até fiz, sim, uma sistematização dos tipos com os signos. Só que o que é que eu acho mais prudente?
O que é que eu vejo? Na anamnese, né, no histórico do meu cliente, o que é que eu faço na consulta? Eu avalio o máximo de informação que ele sabe sobre o mapa. E aí, o que é que eu faço? A integração com o tipo. Porque vai mudar, entendeu? Porque cada tipo tem sua característica e cada signo tem suas características. Então, o que é que eu faço? Eu faço a junção. Eu não faço essa sistematização de dizer assim, ó, tal tipo tem que ser o signo tal. Não tem como fazer nesse formato. Tem até um estudioso que ele tenta fazer esse formato, mas assim, eu particularmente não acho que seja assim, né? Na minha experiência. Mas o que é que eu faço? Eu lanço mão de tudo que eu tenho. Se o meu cliente já fez mapa astral, sabe o seu tipo no eneagrama, então ali a gente começa uma caminhada muito profunda. E aí imagine, quando eu junto a terapia floral, né, com os florais de Saint-Germain, porque ele já tem também uma característica, com o eneagrama e o mapa astral. Então, cada tipo, cada signo vai potencializar aquele cuidado, né? E os signos, assim, eu particularmente gosto muito, né? A astrologia ainda não faz parte do SUS, né? ainda, nem do Conselho de Enfermagem, né? Nem do Conselho Federal, mas assim, dos conhecimentos da Shirley, ele faz parte. Então, Me colocando, então, para tirar a dúvida dos internautas, me colocando como exemplo. Eu sou virgem, com ascendente em virgem, lua em touro. Só que no equilíbrio lá do meu mapa da Terra, Fogo e Ar, eu acho mais, né? Não sei se tu lembra. Tu lembra mais ou menos? Me colocando como... Pois é, para ti daria certo a gente avaliar pela astrologia, né? Mas não pelo eneagrama, porque eu ainda não sei, você ainda não sabe seu tipo. Porque eu tenho que me responder lá, né? Isso. Sim. Mas, por exemplo, pelo teu signo, né? Que a gente já coloca o signo solar. Porque o que é mais importante na astrologia? Olha aí, a gente juntando, né, os saberes, eu adoro. Na astrologia é justamente o que a gente fala da primeira parte do mapa, que é o Sol, que é quando você nasceu e a hora, né? A Lua, que são as suas emoções, e o ascendente, que é como você age e como o mundo te vê. Então, você é touro, virgem e virgem, né? Assim? Não, eu sou virgem, com ascendente em virgem e lua em touro. Só que aí tem uma influência de leão no leão. Mas só o fato de ser virgem. Olha só, vamos pegar agora um parâmetro aqui, né? O virginiano, ele é muito parecido com o tipo 1. Não é que todo virginiano vai ser 1, né? Até que fique claro até para as pessoas. Mas o virginiano, ele é metódico. Ele gosta das coisas ali muito correta, né? Tudo tem que ter padrões. Então, assim, tem algumas coisas que chamam até, uma brincadeira, é o faxineiro do zodíaco, né? Mas é assim, porque é mesmo meticuloso, cauteloso, e o 1 é muito isso. E o virginiano, às vezes, ele fica até irritado, né? Por exemplo, quando as coisas não estão do jeito que ele gostaria que estivesse, ele se irrita, então parece muito a ira do 1. Entendeu? Então, por isso que é importante, muitas vezes, se você é virginiana e é um tipo 1, você potencializa. Entendeu? Você vai ficar 2 vezes mais metódica, entende? Então, por isso a importância, não é que um signo vá determinar o tipo, ou vice-versa, mas um pode amenizar ou potencializar. Por exemplo, vamos olhar aqui como exemplo, né? Eu posso me colocar, eu sou 1, eu posso falar, né? Eu sou 1 e sou leonina. Então, o que é que acontece? Muitas vezes potencializa, porque o leonino também tem muita ira, né? Às vezes a pessoa acha assim, não, o leonino... Tudo bem, tem muito amor envolvido? Tem, mas quando as coisas também não acontecem do jeito que ele esperava, vem muita ira. Então, eu observo, olha, eu já sou 1, sou leonina. Para potencializar isso, então, o que é que acontece? Com o autoconhecimento e a consciência, eu digo menos, Shirley, menos. Deixa a vida por menos, né? E aí eu vou fazendo essas combinações com o meu cérebro, sabe? Entendi. Massa, né? Então, não vamos aqui determinar, né? Vamos esquecer um pouquinho a astrologia. Deixa para outro episódio, né, Shirley? Agora, voltando aqui para o Eneagrama, a pessoa que tem que responder sobre si, né? Eu é que tenho que ir lá e fazer minha análise, né? Para a gente descobrir qual é verdadeiramente o meu númerozinho lá, né? Isso é o seu tipo.
Porque aí o que é que acontece? É a partir dali que vai começar a sua caminhada. Né? Então, quanto mais verdadeiro você for consigo mesma, mais rápido você encontra seu tipo e a partir dali você já começa um movimento de melhoria na sua vida. E aí a melhoria contínua, né? Porque são todos os dias, né? Porque você vai observando seus comportamentos, vai vendo seus limites. Tem coisas também que a gente vai precisar permanecer porque são importantes para a nossa vida, né? Agora tem uma questão muito interessante. É como se o nosso tipo fosse o nosso dragão. Sabe? E que tem aquela história, todos os dias devemos matar um dragão. Mas imagine que todo dia você mata e todo dia ele volta. Qual é o melhor? Domesticar o dragão. Né? Então, assim, sabe qual é o tipo? Ok, deixa ele de lado, até o serviço. E tu só chama a atenção dele, pede ajuda na hora que precisar. Né? Então, em vez de matar o dragão, domestica o dragão. Esse é o grande lance do Eneagrama. Interessante. Porque o nosso lado, digamos, negativo nunca vai, né, sair por completo, né? Então, a gente tem que se conhecer para dominar e saber levar, né? A questão da ira, né, do a pessoa tem que estar sempre ali, zen, respirando fundo, né? E uma dúvida que a gente até estava conversando antes de começar a gravar é justamente isso. Para eu descobrir o meu número no Eneagrama, eu posso falar assim, descobrir o número? Pode ser o tipo, pode ser. Uhum. Para eu descobrir o meu tipo, eu é que tenho que falar de mim, né? Porque eu já vi outros testes que a pessoa fala de si, mas ela tem que perguntar também para uma pessoa da família, uma do trabalho e uma do meio de amizades, né, e tudo, para poder chegar numa conclusão, alguma coisa assim. Tu já ouviu falar? Cada facilitador usa as suas metodologias, mas eu, particularmente, eu peço sempre à pessoa. Porque muitas vezes o outro vai nos olhar também com aquelas dores que muitas vezes nós causamos na pessoa. Então, ele não vai dizer com o amor que nós gostaríamos. Muitas vezes ele vai dizer com a dor, e não é por mal, é porque foi ferido. Então, assim, eu prefiro sempre que seja uma conversa com cada um, sabe? Você com você mesmo. Insights mesmo, observando em leituras, porque assim, Eneagrama também é muito estudo. Às vezes, o que é que acontece? A pessoa faz um curso, normalmente o Eneagrama é dividido em 3 etapas. Aqui em Fortaleza também tem esse hábito de 3 etapas, mas cada um vai escolher sua metodologia. Mas o que é que acontece? Faz a primeira etapa e diz assim, eu descobri meu tipo, tá tudo bem. Não, ali é que começa a caminhada. Porque você descobriu seu tipo, ok. Mas a partir dali, no segundo momento, vem quais são as suas asas, que são os tipos que ficam diretamente ligados ao seu. Por exemplo, quando você olha aqui no mapa, o tipo 9, quando você abre seus braços, tem o 1 e tem o 8 do lado. Então, você também vai ter interferências na sua vida desses 2 tipos. E aí tem as flechas. Então, é isso que é importante, que é dado na segunda etapa. E na terceira etapa, normalmente, é o nosso contato com a nossa essência, com a nossa criança interior. E como a partir daí, de toda essa descoberta, nós vamos poder modificar a nossa vida e melhorar as nossas relações. Porque qual é o princípio mesmo do Eneagrama? É melhorar a nossa vida, melhorar a vida do outro e do mundo. Eu digo, se a gente cuidar da nossa vida, a gente já está ajudando o mundo assim de uma forma fabulosa. É verdade. Autoconhecimento sempre para sempre, né, Shirley? Agora, uma pergunta. Você falou, quando a pessoa abre o braço, aí... no símbolo. Alcança aquele triângulo, tu vai alcançar tuas asas. A gente chama assim no Eneagrama, né? Tipos, asas e flechas. Então, no próprio símbolo do Eneagrama da personalidade, você vai observar. Então, por exemplo, você descobriu o seu tipo. Aí você vai olhar lá no símbolo, eu sou 1. Quais são suas asas? É logo os tipos que estão ao lado do seu tipo. Que são aqueles mesmo do grupo, racional... Não, às vezes não. Por exemplo, eu sou 1, a minha asa é no 2 e no 9. Então, eu sou tipo 1, com a asa no 9 e com a asa no 2. Então, eu tenho uma parte emocional em mim, tá entendendo?
Eu tenho 2 partes práticas e uma emocional, vamos dizer assim. Então, o que é que acontece? Quando eu estou muito na ira, quando eu estou muito metódica, o que é que eu faço? Eu peço a ajuda das minhas asas, conscientemente. Poxa, o 2 é tão amoroso, como é que eu posso fazer? Né? Para olhar para essa situação com mais amor. Ou então, quando eu estou com muita raiva, o 9 diz, o que o 9 falaria no meu lugar? Entendeu? Qual é a palavra certa? Qual é a diligência? Qual é a atitude que eu vou usar para isso? Sabe? Então, as asas é o que vai te equilibrar. Isso, exatamente. É isso mesmo. É o caminho de equilíbrio que a gente chama, né? E as flechas que tem também no mapa, quando a gente descobre o nosso tipo, é a nossa integração e a nossa desintegração. Por exemplo, eu como 1, eu posso dar um exemplo, onde é que o 1 desintegra? No 4. Aí, quando ele sai da ira, ele vai para a melancolia excessiva. Então, eu tenho que observar já esse gatilho. Quando eu estou triste, eu já tenho que ficar em alerta. Opa, preciso entrar em equilíbrio para pegar o melhor do 4 e não o pior. Entendeu? E aí, qual é a grande questão do 1? É a flecha do 1 de integração, é o 7. É a vida com mais leveza, é sorrir mais, é achar que realmente não tem perfeição, né? Que perfeição é só uma ideia mesmo, né? Sim, Shirley. Então, nossa, tem muita coisa para aprender aí, né? Você falou só a pontinha do iceberg, né? Sobre Eneagrama. Muita coisa. E, para encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem chamando assim, as pessoas para se autoconhecer, não sei, fazer o Eneagrama com você, né? Faça aí sua palavra. Tem uma palavra, tem uma frase de motivação que eu gosto de utilizar, que é do Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você deseja no mundo, né? Então, é esse o meu chamado, no autoconhecimento mesmo, tornar o mundo melhor, as suas relações melhores, né? Então, assim, contem comigo. Entre em contato, eu trabalho tanto com as terapias, com a astrologia, eu também trabalho com Eneagrama, e assim, para fortalecer mesmo, principalmente nesse período que estamos agora, a consciência nos chama de forma muito profunda, né? Eu acho que é o melhor momento mesmo para nos conhecer, melhorarmos as nossas relações e viver uma vida mais plena, né? Então, contem comigo para uma vida mais plena. E você atende online, né? Isso. E aí pode ser feito. Eu atendo online, atendo presencial e tanto faço o curso em grupo de Eneagrama como a mentoria individual, que também assim é uma coisa assim que engrandece muito, né? Essa relação 1 a 1, né? Com o mentorado, porque aí vai focar naquilo que a pessoa realmente precisa. Se a questão é o relacionamento afetivo, se é a questão de trabalho, então a gente foca naquela especificidade do cliente. Maravilha. E o Instagram dela, gente, é Shirley, S-H-I... Ai, só letra pra mim. Tá. O meu Instagram é Shirley Bezerra Franklin, né? S-H-I-R-L-E-Y, Bezerra com Z, Franklin. Isso. É muito chique. Muito bom. Me segue lá, tem o meu contato do WhatsApp também, fala direto comigo. Podemos marcar em qualquer lugar do mundo. Sim, com certeza. Online, em qualquer lugar do mundo, gente. Bendita internet, hein? Pois, Shirley, eu agradeço muito. Eu vou botar, né, o seu contato aqui, seu Instagram, seus contatos aqui nas descrições, no vídeo e tudo. E entrem em contato, gente, para se conhecerem mais, porque autoconhecimento, eu sempre tenho isso na minha cabeça, essa frase, autoconhecimento é sempre para sempre, né, Shirley? Nunca acaba. A gente tem que se conhecer para poder, como você falou, né? Começa na gente para partir para o mundo. Porque uma pessoa que não se conhece, ela não vai... Vai viver no piloto automático, né? E o autoconhecimento transforma, né? Transforma vidas, transforma pessoas, né? E é isso que eu acredito. Acho que fantástico. E muito obrigada, viu? E vamos marcar outro. Tem muito assunto aí. Vamos sim. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.